Olá, Shalom, que a paz e a força do Senhor esteja sobre a sua vida mais uma vez. Bem-vindo a esse canal. Eu sou o pastor Crécio Rezende. Estou aqui com você mais uma vez. O Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom. Essa história conta que um homem num reino, todo mundo que conversava com ele sempre lhe respondia: o Senhor é bom o tempo todo. Qualquer pessoa que viesse em um outro dia, ele sempre dizia a mesma coisa. E esse homem foi servir ao rei. E o tempo todo ele falava exatamente isso. O Senhor é bom o tempo todo. O Senhor é bom o tempo todo. Era o que ele sempre dizia. Lá um dia ele foi com o rei numa viagem. E nessa viagem aconteceu um ataque feroz. Um leão veio, atacou o grupo e tentaram defender. Mesmo assim, o leão conseguiu abocanhar a mão do rei e arrancou um dedo do rei. E aí, quando aquele servo viu aquilo, o servo viu que o rei estava bem, estava vivo, ainda que ferido, e tentou servi-lo da melhor maneira, mas ele disse assim: o Senhor é bom, ó rei. O Senhor é bom, o tempo todo o Senhor é bom. Aí o rei, quando ouviu aquilo, ficou muito indignado. Como que pode? Eu sou atacado, quase perco a vida agora, e você me vê ferido e diz para mim que o Senhor é bom o tempo todo? Não, eu não aceito isso. E mandou que aquele homem fosse surrado, açoitado e preso. Quando aquele homem chegou na prisão, sabe o que ele disse? O Senhor é bom, o tempo todo o Senhor é bom. Repetidas vezes. O tempo passou. Veio mais um ano, mais um período. Aí aquele rei foi fazer uma outra viagem. E ele gostava de viagens de aventura. E nessa outra viagem ele foi parar numa tribo. E chegando lá nessa tribo, ele acabou sendo capturado por canibais. E eles estavam preparando os rituais. E colocaram lá no meio daquela aldeia uma caldeira e atearam fogo, porque eles iam preparar a carne dos presos, entre eles o rei, para comê-los. Perceberam que o rei não tinha um dedo. E como aquele ritual era também um culto que eles faziam às suas entidades, eles não aceitaram. Não aceitou porque era uma oferenda imperfeita. E eles não podiam, de maneira nenhuma, oferecer uma oferenda imperfeita aos seus deuses. Olha só. E por causa disso, acabaram soltando aquele rei. E quando ele foi solto, ele fugiu com toda a força, até que conseguiu socorro e voltou para o seu reino. E quando ele pensou e refletiu sobre isso, ele lembrou daquele servo, daquele súdito, que há muito tempo atrás falava isso para ele. O Senhor é bom, o tempo todo o Senhor é bom. E ele pediu para que trouxessem esse servo. E ele contou essa história. Ele contou detalhadamente como foi aquela aventura, como foi capturado, como ele foi mantido, como ele estava prestes a perder a vida naquele ritual onde estavam para apresentá-los às entidades daquela tribo e depois prepará-los e comê-los. Realmente o Senhor foi bom comigo. O tempo todo ele foi bom. E aí aquele servo sorriu e disse: o Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom. Mas aí o rei, ele disse assim para aquele servo: mas espera um pouco, você sempre diz que o Senhor é bom, o tempo todo o Senhor é bom, mas parece que o Senhor não foi bom com você, porque você falava isso para mim que é uma verdade. Eu fui beneficiado, mas você, injustamente, por causa da minha ira, você foi preso, açoitado e ficou esse tempo todo injustiçado. E ele respondeu para o seu rei e disse: rei, o Senhor foi muito bom comigo. Porque se eu estivesse livre, certamente estaria com o Senhor nessa viagem, nessa aventura. E se lá estivesse, eu também teria sido capturado, porque eu não ia abandonar o rei. E se eu tivesse sido capturado, rei, eles não levaram o Senhor, porque viram que faltava um dedo no Senhor. Mas eu tenho todos os dedos e todos os membros, o meu corpo é perfeitinho. Rei, se eu estivesse nessa viagem com o Senhor e não estivesse preso, eu teria virado a comida dessa tribo canibal. Por isso, ó rei, o Senhor é bom em todo tempo,
O Senhor é bom. Eu sempre gostei dessa história porque ela nos ensina muitas coisas. Jó, quando ele foi questionado, já que ele tinha sido um homem tão abençoado, mas tão abençoado, a ponto de todo o Oriente olhar para ele e vê-lo, né, como o maior homem do Oriente. E ele reconhecia que tudo isso vinha de Deus. E de repente ele perde tudo. Ele perde os filhos, ele perde os bens, ele perde as terras, ele perde os funcionários, ele perde dinheiro, ele perde as criações, ele perde o gado, os rebanhos. Tudo que ele tinha foi perdido. A própria esposa chega para ele e fala: olha, você está adorando Deus em vão? É uma loucura isso, você é louco. Não, não faça isso não, amaldiçoa o teu Deus e morra de uma vez. E Jó, que a palavra de Deus diz que em nada blasfemou contra Deus, em nada murmurou, o Jó responde e diz para sua esposa: olha, quem está parecendo louco é você, porque a gente sabe dar graças a Deus por todo o bem que Ele nos dá. E quando Deus nos permite passar por uma provação, uma dificuldade, um desconforto, aí nós vamos amaldiçoar Deus, maldizer Deus, nos levantar contra Deus. Quer dizer, eu só gosto de Deus se Ele só me favorecer? É só assim que eu creio nele, que eu o abençoo, que eu o louvo, que eu o reconheço? Não. O apóstolo Paulo e também o apóstolo Pedro, em suas cartas, eles declaravam coisas como: olha, é na fraqueza, é na adversidade, é na perseguição que eu sinto prazer, que eu sinto alegria. Você vê? Então tem muitas pessoas que ela só adora a Deus, ela só serve a Deus, ela só se disponibiliza para Deus se Deus estiver favorecendo ela. E ela acha que isso é fé. Mas isso não é fé. Isso é apenas uma conveniência. Olha, Deus, enquanto o Senhor me ajudar, conta comigo, eu estou contigo, viu? Mas se o Senhor parar de me beneficiar e permitir que eu passe por qualquer dificuldade, esquece, eu não te sirvo mais, eu não te amo mais e eu não te adoro mais. Pois é, está entendendo agora a diferença entre fé e conveniência? Eu pergunto para você, como tem sido esse seu comportamento diante de Deus? Você tem servido a Deus por fé sincera? Ou você tem se colocado diante de Deus só pelas conveniências que Ele propõe para você? E aí? Reflita sobre isso. Porque sem a fé é impossível você conseguir agradar a Deus e, portanto, conseguir qualquer benefício verdadeiro dele. Sem fé é impossível. A fé é uma exigência de Deus para aqueles que estão diante dele. É uma exigência. Está aqui registrado na palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. É o que nos diz a carta aos Hebreus no capítulo 11. Portanto, se você, porventura, ainda não compreendeu esse mistério, eu vou te dizer aqui, olha, o Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom. Até nesse tempo que você pensa aí: puxa, que dor, pastor, é esse tempo que eu estou passando. Que triste é esse tempo que eu estou passando. Que aperto é esse tempo que eu estou passando. Que dificuldade. O senhor não sabe o que eu estou passando, pastor, mas como está difícil. Pois eu digo para você que mesmo nesse tempo o Senhor é bom, o tempo todo o Senhor é bom. E se você o serve por fé, você continuará firme nele, mesmo nesse tempo difícil. Você continuará servindo a Ele, mesmo nesse tempo difícil. E aí, querido, querida, quando esse tempo difícil passar e você olhar para trás, você mesmo vai falar: poxa, o Senhor é bom, o tempo todo o Senhor é bom. E você vai dizer isso porque você vai ver o benefício dele em seu favor, mudando da água para o vinho, fazendo você dar uma verdadeira volta por cima sobre essa dificuldade que você viveu. No entanto, o que você vai aprender nesse tempo e nesse período, pode acreditar, você nunca teria aprendido em lugar algum, em escola alguma, em curso algum, em faculdade alguma e nem com qualquer mestre que você possa pensar. O que Deus te ensinará nesse tempo servirá para que você mude de vida para sempre. Querido, querida, então não esqueça, hein? Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Que Deus te abençoe.
curta, compartilhe, comente nesse vídeo, encaminhe para alguém que você sabe que vai edificar a sua fé. E vamos continuar a pregar até Jesus voltar. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.